paz de Jesus. Meu nome é Maxwell, para quem não me conhece. Atualmente estou como articulador do Ministério Jovem da região Nordeste do Brasil, contribuindo na coordenação nacional e também como responsável por missão, pela missão do Ministério Jovem do Brasil. E eu venho aqui nesse breve vídeo, são 10 minutinhos apenas, falar para vocês, Juventude Potiguara, Juventude Missionária do Rio Grande do Norte, sobre um pouco das diretrizes da Igreja do Brasil para a missão. E eu vou falar e abordar aqui 5 aspectos fundamentais que estão lá no documento de Aparecida também, e nas diretrizes gerais de evangelização no Brasil. O encontro pessoal com Jesus, a conversão sincera, o discípulo, o discipulado ou o discípulo autêntico, a comunhão, e nesse caso a gente vai falar especificamente a comunhão com o Mestre, mas falando da comunhão na vida comunitária também, e a missão para a vida toda. Claro que se eu for pegar o documento em sua síntese, a gente vai falar muito e talvez não aborde aquilo que é mais interessante para nós nessa noite, tá bom? Então eu vou falar, claro que superficialmente, porque vocês irão transmitir isso na vida de vocês, e é importante que vocês traduzam isso em ações concretas, Porque não adianta eu vir com teorias, eu vir com ideias prontas, mas tem que estar aqui no coração, Esse sentimento, desejo, a ação, a evangelização, ela acontece a partir do momento que ela deixa de ser uma teoria e passa a ser uma ação prática, E falando sobre o primeiro ponto, o ponto que eu considero mais fundamental, mais importante, não desmerecendo o outro, que é o encontro pessoal com Jesus. Por que o encontro pessoal com Jesus é fundamental na ação evangelizadora? Porque nós só podemos falar de algo, nós só podemos transmitir algo quando este algo é real para mim. Quando este algo se torna autêntico em minha vida, torna-se um modelo de vida para mim e para os outros. Então, o discípulo, o missionário, é aquele que antes de mais nada possui de forma contínua e não interrompida uma relação direta com Jesus, uma relação constante com Jesus, e isso é fundamental. Ele alimenta essa experiência pessoal que ele tem diariamente por meio de suas práticas espirituais, e essa continuidade, esse encontro pessoal com Jesus se dá por meio de práticas profundas como a oração pessoal, a adoração, o terço, a Santa Missa, a confissão. Essas práticas espirituais, junto com o jejum, eles fortalecem essa experiência contínua com Jesus, e que é fundamental para a nossa vida, fundamental para a nossa ação evangelizadora. A conversão sincera, o que é a conversão sincera, irmãos? Permita-me me aproximar um pouco mais da câmera para falar para vocês. A conversão sincera é aquela que me coloca no dilema da segunda conversão. Não sei se vocês já ouviram falar no dilema da segunda conversão. A primeira conversão é aquela em que nós devemos escolher entre o que é ilícito e o que é lícito, entre aquilo que faz bem para minha alma e aquilo que não faz bem para minha alma. Nessa primeira conversão eu renuncio a uma vida passada, uma vida que por muitas vezes possivelmente possa ter sido de promiscuidade, pode ter sido de devassidão, bebedeiras, enfim. Eu renuncio a essa vida que já não mais me completa, já não mais me preenche, para viver uma vida entregue a Jesus, uma vida completamente ofertada a Jesus. Só que na segunda conversão acontece de uma forma diferente. É o momento em que eu tenho que escolher entre o que é lícito e eu tenho que escolher entre o que é lícito e o que é santo, que é aquilo que não é ruim de nenhuma das partes. E essa escolha, ela provoca a conversão sincera em nós, ou seja, ela provoca em nós o desejo contínuo de nos relacionarmos com Jesus para saber o que é que devemos escolher. A conversão sincera é, com certeza, essa decisão diária que eu tomo pela vontade de Deus, que é a vontade que me completa, é a vontade que me preenche, é a vontade que me faz ser uma pessoa feliz. E essa conversão sincera é importante para que também a ação evangelizadora seja eficaz e produza frutos, Porque você já deve ter ouvido muitas vezes a mensagem que diz que não é a palavra simplesmente por ela mesma que produz frutos e gera conversão, é o testemunho, porque é o exemplo. Existe a frase de um filósofo que diz assim: aquilo que você é grita tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Isso significa dizer que muito mais do que falar, fazer e ser
torna a evangelização muito eficaz. E isso é importante demais nós sabermos, né? O discipulado autêntico, esse é o terceiro tema dessa breve formação do discipulado autêntico. O discipulado autêntico é aquele que em todos os atos, em todas as ações, segue fielmente aquilo que o mestre fala, né? O documento da missão continental da igreja, né, esse documento de Aparecida também fala muito dessa escolha preferencial da igreja pelos pobres. Esse é o discipulado. Jesus, não é que Jesus escolheu mais os pobres que os ricos, não é esse tipo de pobreza que a igreja vem falar, não é simplesmente o fato do pobre que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem onde morar. Não existe apenas essa pobreza no mundo, mas nós escolhemos preferencialmente pelo pobre, porque o pobre é aquele que não tem o que precisa, mas mesmo assim é aberto a receber as suas necessidades, é aberto a receber e a suprir as suas necessidades. Nós, como igreja, nós temos essa escolha preferencial de, como discípulos autênticos, fazermos da vida das pessoas exatamente como Jesus fez e como ele faria se ainda hoje andasse humanamente na terra. Essa escolha preferencial, ela faz com que o nosso discipulado se torne autêntico, porque nós olhamos para Jesus e nós sabemos o que ele fala e o que ele faz. Eu estou falando para vocês num tempo que estamos na 30ª semana do tempo comum. A igreja está apontando para o advento. E o evangelho do último domingo, o domingo do 30º domingo, né? O evangelho do 30º domingo do tempo comum é o evangelho do cego Bartimeu, aquele homem que está à beira do caminho, às margens do caminho, por ser excluído, mas Jesus vai até o seu encontro. Ou melhor, Jesus escuta a sua voz. Nós, enquanto discípulos autênticos, precisamos replicar essa ação de Jesus, de ouvirmos a voz do Mestre e não ignorarmos as necessidades do povo. Isso nos torna missionários. Isso nos torna pessoas autênticas, discípulos autênticos. Isso é importante demais. A comunhão com o Mestre, né? Eu quero trazer, antes de falar da comunhão com o Mestre, da vida comunitária como um todo. Não existe discípulo sem vida comunitária, não existe discípulo sem a sua comunidade, é a comunidade que recebe os frutos da evangelização. Então é importante demais nós congregarmos no grupo de oração, é importante demais nós congregarmos na nossa paróquia, porque essa congregação, é essa vida comunitária que também vai tornar a evangelização eficaz. Nós não lançamos palavras soltas que atraem pessoas para nós, nós lançamos palavras fortes, palavras poderosas, que atraem as pessoas para Jesus. E isso é fundamental na nossa vida. Isso é interessante demais. Isso faz com que nós compreendamos, irmãos, que essa comunhão com a vida comunitária, com a igreja, com o corpo de Cristo, faz com que a gente também tenha uma comunhão perene e profunda com a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, falar sobre a missão, a vida missionária que se eterniza. Eu quero encerrar falando para vocês, eu até já falei para vocês, eu acho que no último Jesus no Litoral, sobre a diferença de missão programática e missão paradigmática. Eu sempre falei, opte pelos dois, sempre. Mas se você precisar dar uma ênfase em algum tipo de missão, seja missão paradigmática. Por quê, irmãos? Porque a missão paradigmática é aquela que torna a minha vida uma vida de missão. Ela torna os meus atos concretos de evangelização. Ou seja, eu sou tão insatisfeito, como é que eu posso usar a palavra? Tão incomodado, essa é a palavra. Tão incomodado com a situação com que se encontram os meus irmãos, que isso provoca em mim um desejo contínuo de fazer missão. Eu vou para o ônibus, eu vou para o trabalho, eu vou para a faculdade, eu vou para a rua, eu vou à igreja, e eu vivo essa transição, esse movimento, desejando fazer missão. Eu sonho e acordo já também sonhando em ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Então, ter isso em mente, trazer isso no coração da missão paradigmática, que é um paradigma, que é um estilo de vida, isso faz com que também nós sejamos eternos discípulos missionários. Então, por fim, desejo a vocês um profundo Pentecostes nessa preparação, que o coração de vocês seja poderosamente impactado pelo Espírito Santo, a ponto de fazer vocês amarem e viver de missão por toda a vida. Isso não significa que você não vai fazer as demais coisas. Isso significa que você vai fazer todas as coisas sendo missionário. Meus irmãos,
Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida missionária de vocês, que seja fecundo em tudo que vocês fizerem.